Hoje vamos para mais um episódio desse podcast, porque aqui você pode. Aqui você pode ser quem você é. Aqui a sua história é vista, celebrada e honrada. E hoje, claro, eu gostaria de trazer um tema muito importante dentro do universo feminino, que são os relacionamentos. Porque ou a gente está se relacionando com algo, ou estamos nos relacionando com alguém. E esse é um movimento relacionado ao amor, ao acolhimento, mas que também traz dor e traz sofrimento. Porque é um dos campos onde existe crenças, existe um movimento muito grande de imaturidade, sonhos, projeções. Sabe aquela história do conto de fadas, da sessão da tarde, do felizes para sempre, e que nesse lugar nada acontece? É sobre isso. Então hoje a gente vai trazer e vai trabalhar sobre histórias reais, sobre o amor, e a gente vai te reconectar dentro desse universo maravilhoso que é o campo dos relacionamentos. E para esse episódio, como todos os outros, eu trouxe pessoas especiais, com histórias maravilhosas e pessoas que eu admiro muito, o trabalho, o posicionamento e a alma de cada uma dessas mulheres. Então hoje eu estou aqui com a Mariana Lijeski, que ela tem um trabalho incrível, fotógrafa, ela trabalha com mídia social, ela é super criativa, sábia, dentro de um campo onde ela trabalha toda a criatividade dentro do universo feminino. Obrigada, Nath, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Também, você é maravilhosa. E também eu tenho outra convidada, que ela tem uma trajetória incrível, eu também admiro muito o trabalho dela. A gente tem uma parceria de conexão que, sinceramente, é algo sobrenatural. Eu admiro ela como pessoa, como mulher, como mãe. E hoje eu trago para vocês a Gisele Gaspar. Muito obrigada por esse convite. Gratidão por toda a nossa história, por todas as nossas experiências e que venham muitas outras. Amar e sofrer. Existe uma ligação dentro da nossa mente que acaba fazendo conexões dentro dos relacionamentos, dentro do amor, também ao sofrimento. Por quê? O nosso padrão de relacionamento, ele acaba sendo moldado pelo nosso ambiente, pela nossa família e pela nossa história. E muitas vezes as pessoas elas acabam se conectando dentro do campo dos relacionamentos em relações que machucam, em relações que são difíceis de sair, em relações tóxicas, vamos dizer assim. Eu já vivi relações assim e foi difícil, porque eu acabei entrando dentro do campo de baixa autoestima, de insegurança, e para sair de um relacionamento, quando a gente não tem autoestima e quando a gente está inseguro, é muito mais difícil. Eu acredito que muitas pessoas já vivenciaram isso ou já tiveram a oportunidade de ter pessoas ao redor vivendo histórias assim. Então, eu queria saber de você, Maria, se você já passou por um relacionamento difícil, onde era difícil de sair, onde existiam situações que acabaram ferindo você dentro desse lugar, ou já esteve com alguém que vivenciou isso e trouxe essa dor para você. Sim, com certeza, já, infelizmente, né, passei por isso já algumas vezes e também vivenciei isso, né, presenciei, na verdade, essa relação, sabe, abusiva, né, infelizmente também dentro de casa. Então foi bem difícil, assim. Mas faz um tempo já, foi na passagem assim, da adolescência para fase adulta, sabe? Então eu ainda estava muito construindo minha autoridade, sabe? Meu autoconhecimento ainda estava ali, então eu fiquei muito cega, assim, pro relacionamento onde eu estava, sabe? E eu achava normal, né, viver aquilo. Pra mim era, acho que é assim mesmo que acontece, né? Eu não imaginava que aqueles sinais ali eram algo assim que não estava legal, né? Que eu não devia estar aceitando. Então foi uma época difícil, assim. Então foi uma relação que trouxe um desequilíbrio dentro desse lugar, né? Onde você estava se doando demais e talvez o outro não estava ali dentro desse lugar da mesma maneira. Então os desequilíbrios das trocas, né, eles são difíceis e colocam o relacionamento dentro de um campo disfuncional.
Eu entendo você, e falando exatamente sobre a questão do relacionamento, não são só relacionamentos homem, mulher, casal, mas os relacionamentos dentro de casa também, porque isso desconstrói a pessoa que a gente é e a pessoa que a gente se torna para o mundo, né? E para você, Gi, como é que foi esse campo dos relacionamentos, né? Vivenciou alguma história assim? Eu sei que você já deve ter escutado muito sobre isso, porque como psicanalista você atende também casais, né? Então, tá dentro do dia a dia e tá dentro daquilo que a gente também já viveu em algum momento. Então, infelizmente, é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Os processos, quando a Mari fala, olha, a gente está num momento de construir a maturidade, né? E às vezes, mesmo na plena maturidade, mesmo dentro de uma experiência, né? Mesmo dentro, né, de um relacionamento tóxico, abusivo, quem está vivendo, quem está dentro, não está percebendo esse movimento. Parece, naquela ambiência, que aquilo é normal e natural. Às vezes, pela pouca ou nenhuma experiência, a gente até acha que esse modelo de relacionamento, ele é o padrão, ele é o normal, todos os relacionamentos são assim. E aí, esse enclausuramento, né, que a gente acaba ficando, se permitindo ficar, faz com que a gente fique condicionado sempre nesse movimento. O relacionamento sempre foi isso para todo mundo é assim. E não é. E aí, na terapia, nas sessões, né, a função, né, do terapeuta é ser aquele que vai lançar esse olhar sobre essa diferença. Né? Então, assim, quando você está dentro do movimento, você não percebe o quão, né, acho que envolvido, entregue, ou, né, a gente costuma dizer, né, que o brilho vai sumindo, né, a gente não é mais o mesmo, a gente já não tem mais as mesmas satisfações, a gente deixa, né, e os nossos amigos percebem. Só que quando alguém de fora fala pra gente, você fala, não, as pessoas, né, não estão vendo o meu relacionamento como eu vejo. E na verdade, né, é necessário que alguém de fora fale, é necessário que alguém de fora te puxe. E aí eu já vi na clínica, em casa, no trabalho, né, nas amizades, e é sempre esse movimento de observação, né, de olhar, de cuidar, e às vezes não importa, né, a idade, a maturidade. Todo relacionamento, ele é um relacionamento suscetível a isso. A gente fala de relacionamento, né, homem, mulher, feminino, masculino, mas todas as formas de relacionamento, todas as formas de amores, né, e inclusive relacionamentos tóxicos dentro de amizades, né, a ideia da possessividade, né, do tempo, então dessa disputa, e a gente acaba achando por vezes que isso é normal e natural, e não é. Não, como eu falo, são todas as relações que acontecem esse processo desse desequilíbrio, né, dessa transgressão das trocas. E uma coisa que a gente falou é extremamente importante, porque quem está vivendo aquele momento, às vezes não percebe o quão tóxico aquilo está sendo para ela. A pessoa não percebe que o brilho dela sumiu, a pessoa não percebe que ela já se desconectou de quem ela era, que ela se perdeu dentro desse relacionamento para se tornar aquilo que o parceiro ou a parceira estava buscando, e já não é mais sobre ela. Ele já perdeu a essência, já perdeu algo, já perdeu a conexão. Quando a pessoa está dentro desse lugar, eu falo assim, quando ela está na ilha, às vezes ela não enxerga. Fora dessa perspectiva, você consegue enxergar o todo, mas é preciso sair. É preciso sair desse contexto para você enxergar isso. E você só vai se restabelecer dentro desse lugar, dentro dessa conexão, quando você se conecta com a tua essência, com o teu valor. Né, com as coisas que fazem sentido para você, que aí você toma a força dali e aí você vai crescendo. E aí uma coisa que é importante dentro disso para sair dentro desses relacionamentos, a gente precisa começar a trabalhar a nossa energia de ação, do poder de decisão, do impor limites. Porque dentro do relacionamento, quando ele está nesse ponto, a gente é invalidada ou invalidado dentro desse lugar. Porque a mulher sofre, mas os homens também, os filhos. Esse sofrimento é geral. E o ambiente, né, ele se torna pesado. Tóxico. É difícil, as coisas elas já não se encaixam como no início, elas vão perdendo o sentido, e a gente tem que estar muito atento, né, para perceber qual que é esse momento, né, dessa guinada, dessa mudança,
né? E acho que um dos pontos importantes para a gente pensar, né, será que eu estou no relacionamento tóxico? Será que os meus relacionamentos, né, de trabalho, de entrega, de amizade, de companheirismo, as minhas parcerias, né, que o momento que é a hora, né, de fazer essa análise, de olhar, olha, como é que está esse equilíbrio de trocas, né? Eu estou dando mais, estou recebendo mais, como que isso está acontecendo, né? O quanto meu está entregue em tudo isso. E aí esse processo de reconhecimento, ele tem que se dar pelo prazer, pela satisfação que você tem de estar nesse lugar. A partir do momento que você não está feliz nesse lugar, que você não está leve, que você está preso, é um emaranhado, né, de sensações, de sentimentos, ficou desconfortável, não é mais ali o teu lugar. São 2 pontos que eu falo que são importantes dentro disso. Para você reconhecer o ponto, o momento de sair. É quando, dentro dos desequilíbrios. Primeira coisa, se você está se sacrificando para manter essa relação, não importa se é amizade, se é relacionamento, então já está pesado para você, né? E se você, dentro desse lugar, para caber nesse mundo quadrado, você precisa deixar quem você é, então isso já é um sinal que esse relacionamento, de alguma forma, está sendo tóxico ou abusivo para você. Inclusive uma amizade, né? Então pode ser sufocante estar dentro desse lugar. E uma pergunta que eu sempre escuto é sobre o que você acha que prende mais. Sabe se é aquele medo de perder, ou o medo de ficar só, ou de estar preso dentro desse lugar, ou estar preso? O que você acha? Eu acho que as coisas, tudo anda meio junto, assim, na verdade, sabe? Quando eu estive num relacionamento, assim, tanto de amizade como relacionamento amoroso, assim, o que eu tinha medo, assim, era o medo de perder. Porque daí me dava a sensação, assim, será que eu não fiz tudo para aquela pessoa? Sabe, será que eu não podia ter feito algo que ela se sentisse amada por mim? Será que eu não fiz o suficiente? Eu não atendi as expectativas daquela pessoa? Então, quando eu penso em medo de perder, e eu lembro de mim naquela época, nesse lugar, eu penso nisso, assim, uma pessoa que tinha medo de não ter feito tudo que podia, sabe? Então, eu acredito que o medo de perder, para mim, é um pouco maior, assim, porque eu senti isso, assim, nesse momento, sabe? Nossa, que forte. Para a maioria das pessoas, eu percebo que tem uma relação muito grande com esse medo de perder, com esse medo de ficar só. E para você, Gi, como é que foi isso? Como é que você vê isso? É mais relacionado ao medo de perder, ao medo de ficar só? Na verdade, eu acho que a gente vive angústias o tempo todo, né? E os medos, esses 2 medos, eles estão muito próximos, né? O medo de perder vem, né, dessa situação, né? Será que eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito? E aí é um processo de autossabotagem, né? Porque mesmo você sabendo que você fez tudo, e às vezes mais do que o tudo, você fez a tua parte, a parte do outro, e mesmo assim você se coloca num lugar de incompetência, de impotência, porque eu não sei o que fazer, ou eu não tive condições de fazer mais, né? Ou será que tudo o que eu fiz, do jeito que eu fiz, ainda não foi o suficiente? E aí a gente sobe muito a régua, né? Porque a gente também vai criando expectativas, né? Do que eu tenho, do que eu estou proporcionando e do que eu quero receber. E aí é um misto de angústias, né? Aí o que eu não quero perder? Né? Vou perder um relacionamento, mas e se eu já me perdi dentro disso? E aí o medo de ficar só, ele também é devastador, né? Porque a gente foi historicamente, né, criado para viver em conjunto, para viver em comunidade, para viver na ideia do afetivo, relacional, amoroso, de amizade. A gente foi feito para ficar junto. Só que ficar junto demanda muito esforço. Porque você vai, né, negociando o que você vai abrindo mão, o que você vai, né, querendo para você. E essa negociação, ela é penosa. Porque aí, às vezes, você quer ficar sozinho. Às vezes, ficar sozinho é bom. Até para você fazer um filtro mesmo, né, do que eu quero.
Mas eu acredito ainda que o medo de perder, ele é ainda mais doído do que o medo de ficar só. Porque se a gente já conquistou alguém em algum momento, a gente sabe que em outros momentos a gente vai conquistar outras coisas, outras pessoas. Não que as coisas sejam substituíveis, mas elas acabam... Você acaba tendo impulsos, né, de desejo. Então, mas o medo de perder, a gente não foi treinado para perder, né? Então o medo de perder ainda dói mais. A gente, né, a gente não foi treinado para perder, para luto, nem para nenhuma dessas questões. Para mim, o medo de perder também, se eu fosse falar, ia dar bingo. Que era o que eu mais temia, era isso. Mas não era pela questão do medo de perder, sabe? Sinceramente, quando eu pensava na questão de perder teoricamente alguém, né? Aí hoje eu já tenho consciência disso, mas antes não tinha. Mas já tinha a sensação do quê? Eu estou perdendo algo que teoricamente não é meu. Porque as pessoas não são minhas. Não é um relacionamento de posse, só que eu não tinha consciência disso. Então, assim, qual era a questão do meu medo de perder? Era eu olhar e falar, cara, eu fracassei nesse relacionamento. Eu dei tudo de mim, eu fui a melhor, eu nutri, eu acolhi, eu corri, eu dei suporte, eu fiz tudo, e mesmo assim fracassei. Então, o problema para mim era enxergar o meu próprio fracasso. Porque era doído ver isso administrar, né? Lidar com... Falar, nossa, não, realmente, nossa, fracassou. Até porque a gente tem esse negócio de a gente tem que sempre lidar com tudo, resolver tudo. É a gente que é o suporte de tudo, né? Dá essa sensação, assim. E daí você ir lá e fracassar e não dar conta daquilo. E saber um relacionamento, que é isso? Vai e saber o quanto que você se dedicou a isso, né? O quanto que você investiu. E assim, a gente pode estar falando de amizades de 10, 15, 20 anos, de relacionamentos, né? De 10, 15, 20 anos, e às vezes a gente para e pensa, poxa, mas tanto tempo, né? E aí você fala, nossa, mas tanto tempo perdido. Não, né? Não é o perdido, é tudo o que ficou, o que foi construído, o quanto você cresceu. E aí acho que quando chega ao fim, uma coisa que é bacana a gente pensar, talvez, né, por um outro olhar. A gente sempre pensa pela perda, pela dor, né? Mas eu penso que os ciclos, eles se encerram e a gente percebe que não cabe mais em algum lugar quando a gente aprendeu com aquilo e a gente cresceu. E aí, assim como roupas, né? Se a gente tá na nossa infância, na adolescência, a gente foi crescendo e deixando roupas, quando você vai crescendo emocionalmente e amadurecendo, você não cabe mais em alguns lugares, em algumas amizades, em alguns relacionamentos, porque essa compatibilidade, ela não existe mais. Então, nem sempre é sobre perder, né? Não, eu também penso que é sobre construção, é sobre aprendizado, é sobre momentos de vida diferentes. E é uma coisa que eu sempre falo, a gente sabe porque a gente... Né, passar um bom tempo juntas, as pessoas elas vão estar junto com você quando estão dentro daquela frequência que você está. Você mudou a tua frequência, você mudou o teu posicionamento, a tua vibração, são outras pessoas, você sabe disso, vai mudando as pessoas que estão ao teu redor, são outras pessoas que vão se conectando. Isso também dentro dos relacionamentos. Quando encerra um relacionamento, uma relação, um ciclo, algo assim, fala assim, é finalizado. Eu sempre penso, né, olhando pelo contexto do relacionamento, foi o que a gente estava até falando ontem, eu não penso naquilo que deu errado, sabe? Terminei um relacionamento, então não deu certo. Não é que não deu certo. Deu certo, fluiu até onde estava leve para você levar isso. Agora o que acontece? Agora vocês vão ter que seguir por caminhos diferentes? Sim. Ou cada um para o teu lado, mas é um momento onde você pode mudar o teu trajeto, mudar a tua rota. Então, assim, eu nunca pensei assim, dos relacionamentos que eu tive lá atrás, vou pensar no mais tóxico de todos. Nunca olhei para falei assim, não, aquele relacionamento ali, ele não deu certo. Ele deu certo até onde ele podia ter ido. E tá tudo bem. O quanto eu aprendi com aquilo ali, né? O quanto aquilo me trouxe crescimento, evolução, né? Me colocou para um lugar melhor na vida, até para a questão de saber isso tudo, né? Porque a gente aprende na dor também. A gente aprende na paulada, no sofrimento, a gente aprende na leveza. Mas por que na dor? Porque é fixa. A frequência daquilo que dói é muito maior da frequência daquilo que é contagiante, daquilo que é alegre, né? Então a gente traz isso. E é movimento, e é liberar, sabe? Quando uma relação ela tá bem trabalhada e esse ciclo tá bem fechado, ele não tem poder sobre você, no teu presente.
porque tá lá atrás. E tá tudo bem. É porque você aceitou aquele relacionamento como tem. Não é só de relacionamentos ruins que a gente vai falar aqui nesse lugar. A gente vai trazer também uma história maravilhosa. Por quê? Porque o amor, ele também cura. Quando você entra dentro desse campo, você baixa suas barreiras e você se permite amar e muito mais além. Se permite ser amada ou amado dentro desse lugar. Você encontra alguém para trilhar a vida ao teu lado, para seguir com você, olhar na mesma direção. E equilibrando as trocas. E esse é o amor que cura. E por isso que eu quero ouvir da Mari a história de amor dela, desse casal maravilhoso. Me conta, Mari, como que é esse amor, essa história de vocês? Será que eu vou conseguir contar sem chorar, meu Deus? Claro. Então, a gente já vai fazer quase 8 anos que a gente tá junto, né? Então, quando eu conheci o Gabriel, eu tava numa fase bem difícil, assim, da minha vida, assim, o que será que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu não tava me encontrando mais em nada do que eu gostava. Dentro da minha casa tava tendo um problema, assim, sério entre os meus pais também, então eu tava, tipo, muito mexida, assim, sabe? E eu acabei me deixando levar, assim, pela vida. Eu tava tacando foda-se mesmo, sabe, pra tudo, assim. Tipo, não tava nem aí, não sei o quê. E aí, um belo dia, eu indo pro cursinho da universidade, da Imaculada Conceição, bem na frente ali das lojas, ali, perto do Paraguaizinho, eu vi passar bem blind, assim, não sei o quê. E esse ser maravilhoso, que é o meu querido marido, estava vindo na nossa direção, assim. Aí, sabe quando a pessoa deixa você passar? Ele parou, aí esperou os meninos passarem e eu estava logo atrás, assim. Aí só que quando a gente foi se olhar, assim, a gente foi passar um pelo outro, os nossos olhares, eles se encontraram e a gente ficou... Sabe quando parece que o tempo para, assim? Aí você fica uns 2 segundos olhando, assim, no fundo do olho da pessoa, e passa e você segue a vida e aquilo ficou na tua cabeça, mas, tipo, não aconteceu mais nada depois disso, sabe? A gente ficou, acho que 2 meses, assim, até alguma coisa acontecer. Mas aquele olhar nunca saiu da minha cabeça, sabe? Fiquei pensando, que coisa louca, né? O que foi aquilo, né? Deu uma conexão, assim. E aí, depois de 2 meses, aí um dia, assim, ele começou a conversar comigo pelo Instagram. Eu postei alguma coisa lá que era dos Beatles, eu acho. Acho que era uma música do Hard Sun. Daí, essa música é tão linda quanto você. Finalmente! E aí, nunca mais a gente se desgrudou. Aí, a partir dali, assim, nunca mais. Todos os dias a gente conversou. Daí marcamos de sair depois de umas 2 semanas. A gente se encontrou. Aí, sabe aquele encontro, assim, que tudo dá certo, sabe? Tudo dá certo. A gente foi num lugar, foi pra outro. Depois a gente estava no shopping, depois a gente estava num barzinho jogando sinuca. E daí, no final do dia, assim, bem no final, tava indo embora já quase, foi quando a gente deu o primeiro beijo. Então a gente sabe que é tudo muito natural, assim, muito espontâneo, do jeitinho que tinha que ser. E aí a gente nunca mais se desgrudou. Daí estamos aí até hoje. Depois de 1 ano juntos, ele me pediu em noivado, lá na Ilha de Mel. E aí a gente comprou nosso apartamento. Esperamos 2 anos o apartamento ficar pronto também. Nos mudamos, acho que em 2020, quando ainda estava no final da pandemia, ali, 21. E aí estamos agora morando juntos aí até agora. Temos 2 gatas branquinhas, bonitinhas. São nossas filhas. E agora estamos construindo vários sonhos juntos nessa história. E tem uma coisa que eu acho muito bonita na história de vocês, que eu tenho que falar que eu tive a oportunidade de acompanhar muito do processo desses dois, né? Porque atendo os dois. Mas uma coisa, e eu trago, a gente sabe, exemplos do relacionamento deles dentro da terapia, dos cursos, tudo. Por quê? Porque foram 2 pessoas que vieram de histórias difíceis, mas que resolveram, mesmo com toda a dificuldade, com a dor, né, dentro do ambiente familiar, da construção disso, seguir naquele caminho. E eles amadureceram muito juntos, sabe? Então, assim, eu percebo muito, o Gabriel, ele tem um olhar todo atencioso para Mari, carinhoso, cuidado, que a gente vê, ela posta nas redes sociais, ali tudo. E assim, eu trouxe ontem um exemplo, né? A Mari uma vez estava com TPM,
E eu lembro disso, desse post que você tinha colocado. E aí você com o TPM, ele entendendo que você está dentro de um processo de alteração, né, hormonal, que a mulher tem alteração hormonal dentro disso, e ele, ao invés de ser aquele cara que fica bravo, não tá nem aí, você está fazendo drama, não sei o quê. Opa, peraí, não, eu vou fazer diferente. Então ele trouxe todo um processo acolhedor, um docinho, que eu lembro disso, para nutrir, para agradar. Então eu percebo muito isso dentro de vocês. E uma coisa que eu acho também muito interessante dentro do relacionamento deles é um incentivando o sucesso do outro. Gente, não tem como a relação dar errado e o casal não prosperar na vida quando isso acontece. Eu vejo ele incentivando a Mari incentivando ele. Então, assim, são duas pessoas que estão dispostas a crescer juntas. Às vezes, mesmo assim, que eles não são iguais em tudo, né? Eles têm muita semelhança, mas tem muita coisa diferente mesmo, assim, honrar a diferença de cada um. Então, nossa, eu sempre gosto de trazer o exemplo da história deles dentro das terapias. E para não me deixar mentir, a gente aqui, eu falei exatamente sobre isso ontem, né? Dia a dia, assim, as nossas trocas. Final do dia, lei, assim, a gente senta, toma um café, conversa no fim do dia. É muito legal, a gente tem muito diálogo um com o outro, sabe? Isso faz toda a diferença. De maturidade? Sim. Relacionamento com diálogo é maturidade. Porque o diálogo, vamos lembrar o seguinte, não é um só falando. É um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta. Então eles têm isso, gente. Eles têm isso. E dá pra ver, hoje nessa gravação desse pod, dá pra ver exatamente um vibrando com o outro aqui dentro desse lugar. Então esse é o tipo de relacionamento que cura. Que você tenha a oportunidade da vida de encontrar alguém que olhe pra você exatamente como esses dois se olham. Porque isso é um amor que cura. É um amor que te leva pra frente. É um amor que te coloca na vibração do mais da vida. Então, Mari, eu queria saber, dentro dessa história toda de vocês, o que mudou de antes, né, pra agora dentro do relacionamento de vocês? O que você acha que mudou em você dentro desse processo? E junto com essa pergunta eu já quero fazer outra. O que você enxerga como um movimento de cura do amor, daquelas relações que você viu lá atrás, porque você vive hoje dentro do teu relacionamento? Eu acho que o que mudou muito, assim, das relações passadas para que eu tenho hoje é a questão, assim, da minha maturidade mesmo, sabe? Eu enxergar os meus erros, os defeitos, aceitar também os do Gabriel, né? E a gente viver em harmonia, assim, né? Mesmo tendo essas diferenças, conseguir conciliar as nossas diferenças. Muito diálogo também, eu consigo conversar com ele, ser clara, transparente com ele. Ele também consegue conversar comigo quando ele precisa. Eu consigo ser eu mesma também, eu posso ouvir o que eu quero, vestir o que eu quero, colocar o cabelo que eu quiser. Coisas que em outras relações, assim, me limitavam muito e eu não conseguia ser eu. E agora eu consigo ser criativa, fazer o que eu quiser, consigo ouvir minhas músicas velhas, minhas músicas vintage que eu adoro. E eu acho que a questão da cura, assim, é muito disso, assim, do diálogo mesmo, sabe? Isso me cura muito, assim, poder conversar com ele, me abrir com ele, né, contar o que eu tô sentindo, e ele sentar e me escutar. Isso faz toda a diferença, assim, nos meus dias, sabe? Eu me sinto acolhida. Olha que importante isso. A Mari já deixou claro qual é a linguagem do amor dela. Tem a palavras de afirmação. Né? Ela gosta do processo de comunicação, né? Da fala e desse acolhimento. E que bonito ver, né, a importância disso. E é realmente um movimento do relacionamento maduro que está indo para o casamento, né, gente? Está indo para o casamento. Está indo para, né, eu falo assim, a celebração, né, dessa união. Porque o casamento, o matrimônio é celebrar, né? É celebrar a escolha, celebrar a pessoa, celebrar a parceria de vocês dois dentro desse lugar. E a confiança também, né? Confiança, assim, de eu poder ter a minha individualidade, poder sair sozinha com as minhas amigas, fazer o que eu quero, dançar e voltar pra casa e tá tudo certo. E ele também poder sair, fazer o que ele gosta e voltar e também dá tudo certo. Isso é muito importante também. Porque existe um respeito e tem uma coisa legal dentro do relacionamento que é o seguinte: o relacionamento são duas pessoas que se conectam e vão caminhar juntas na vida. Então são duas histórias. Sabe aquele negócio que quando a gente se relaciona, a gente se torna uma coisa só?
Não se torna, gente. São duas pessoas conectadas que vão andando lado a lado. Se no relacionamento as duas pessoas se tornam uma coisa só, uma roubou a identidade da outra. Tem alguém que está sendo sufocado ou sumindo dentro desse lugar. Só que ninguém te fala isso. O relacionamento é isso. São duas pessoas com a individualidade de cada um. Respeito, confiança. A confiança, olha, quando existe esse respeito e esse olhar, a confiança ela já é um processo natural. Por quê? Porque eu escolhi você. Então, eles escolheram de uma maneira tão fofa, gente, tão linda. Você vai olhar. Leve. E olhar esses olhos aqui, pensa, meu Deus. Como não? Como não? Jamais, não tem como, né? Ruiva desse jeito, né? Natural, assim. Mar e sereia, né? Então não tem como, não tem como. Foi irresistível para o Gabriel, eu sei. Acertou na loteria sozinho. E aí ele também com toda a criatividade, né? Não vamos deixar, né? O Gabriel com toda a criatividade, com esse acolhimento, né? Com esse movimento dele saber escutar, dele saber olhar, dele saber interpretar e analisar. Eu vou dizer, mapear você, Mari. Então, assim, ele tá dentro também desse campo, né? Desses talentos. Então, não foi só a Mari que olhou. A Mari olhou ele, pá! Viu ali que deu match total. Eu não ia perder esse Rodrigo Hilbert, né? Não ia perder. Então eu queria fazer uma pergunta e uma reflexão também. Para cada uma de nós, tá ligado? Será que todas as mulheres querem a mesma coisa? Solteira, casada, divorciada? Será que dentro do campo dos relacionamentos todo mundo quer o mesmo? O que você acha, gente? Acho que no fundo, bem no fundo, quase achando petróleo, a gente quer. A gente quer, acho que sobretudo ser vista, para aí, a partir de ser vista, ser cuidada. E aí esse olhar, né, de cuidado, de afetividade, de carinho, né, esse lugar de aconchego, para que a gente entenda e viva isso, é um jogo complexo, né? Primeiro, acho que é um jogo de lealdade da gente, de nós mulheres, com a gente mesma. E aí ser leal ao que a gente realmente quer. O que eu quero, né? Eu quero um relacionamento sério. Então eu estou pautada, né? Todas as minhas práticas, as minhas ações, elas me movimentam e me levam para a construção de um relacionamento. Eu quero encontrar alguém, né? Eu tenho uma lista, um pré-requisitos ali do que eu espero ter em alguém, do que eu tenho para proporcionar também para esse relacionamento, né? E estar disposta a tudo isso. Disposta e também disponível, certo? E eu acho que esse lugar de ser vista, de ser acolhida, ele também demanda muito da gente, né? Porque por vezes tudo em nós diz que a gente está muito bem resolvida. Diz que a gente é forte, diz que a gente é estável emocionalmente, que a gente, né, é dona da própria vida, dos próprios boletos, que a gente é dona de absolutamente tudo. Um olhar diferenciado para o empoderamento, né? Eu acho que isso também nos deixou refém de algumas coisas. E por vezes a gente também tem a dificuldade de dizer: estou fragilizada, quero ser cuidada, quero ser amada, quero ser olhada. Eu sou uma mulher forte, mas eu não preciso ser forte a todo momento. Eu sou uma mulher que sabe o que quer da vida, mas eu também quero que as pessoas, né, me decifrem, me codifiquem, sabe? Olhem para mim e falem: putz, hoje ela precisa de um abraço. Hoje ela precisa ser ouvida, hoje ela precisa de cuidado e hoje ela precisa de uma noite extraordinária. Uma noite, amanhã, uma tarde, né? Não tem hora, né? Mas uma noite extraordinária. E aí a gente acaba não se permitindo ser vista nesse lugar. A gente acha que às vezes pode ser vulnerabilidade, que às vezes a gente pode, né, parecer fraca, mas a gente quer ser amada. Ser amada, ser olhada, ser cuidada. No fundo, o que a gente mais quer é isso.
mas a gente, por vezes, quer ser forte. E aí, dentro desse ser forte também, a gente acaba não sendo leal ao que a gente realmente quer. O que a gente quer, né? Com dentro, né? Você quer, né? Ser, não importa o tamanho do mulherão que é, né? Sempre tem uma dose, né, de cuidado que ainda está faltando. E acho que saber também demonstrar essa dose de cuidado que está faltando, esse olhar, né, como despertar tudo isso, a gente também não sabe como fazer, né? Para quem, né, tá solteiro, para quem tá divorciado, para quem tá, né, buscando um relacionamento, eu acho que nunca em outro momento da vida, da história, foi tão difícil, né, encontrar alguém. Né? Mas eu não sei se é difícil encontrar alguém porque a gente realmente não sabe o que a gente quer, ou se o que estão proporcionando, o que estão oferecendo não casa com o que a gente está buscando. Então eu ainda não me identifiquei nesse processo, sabe? Eu sei o que eu quero. Talvez eu ainda não saiba como fazer, mas a terapia está em dia. Pelo menos aprender a se vestir para um date. Mas acho que é isso. Todo mundo sabe o que quer. A gente só não sabe ainda mostrar como que é isso. Mário, como é esse processo? Você acredita que todas as mulheres querem a mesma coisa? Eu acho que não, né? Tem tantas mulheres, tantas personalidades, né? Cada uma tem uma mentalidade, assim, visualiza um futuro, né? Para ela. Por exemplo, existe essa pressão cultural, social também, né? Dentro desse assunto também. E que a mulher precisa ser a mulher do lar, quer dizer, né? Precisa ter filhos. Daí tem gente que não quer, tem gente que não quer ter filhos. Né? Então tem todo um processo assim, então eu acredito que não é igual para todo mundo, sabe? Cada uma, independente se é solteira ou que deseja casar, né? Tem mulheres que têm o sonho de casar na igreja, tem outras que não querem casar, que querem ser solteiras mesmo, e são felizes assim, né? Então eu acho que não é igual não, para as mulheres não. Se as mulheres pensam igual, né, casadas, divorciadas, se elas enfim querem as mesmas coisas, né? Eu acredito assim, que existe um condicionamento, que nesse momento essa mulher está casada, que nesse momento essa mulher está divorciada, mas eu gosto de pensar sobretudo dentro do contexto da mulher. Olhando para esse contexto, se todas as mulheres pensam igual, né, ou se elas querem a mesma coisa, eu acredito que assim, a questão da mulher estar divorciada, estar solteira, estar casada é um condicionamento para a mulher naquele momento. Sobretudo eu gosto de pensar sobre a mulher em si, entende? Então eu acredito que cada mulher ela vai trazer uma história única, né, um contexto único, e eu vejo assim, dentro disso, né, uma coisa que é muito comum. Todo ser humano ele quer ser visto, né? Isso é um ponto que eu acho extremamente importante. Ele quer ser visto, ele quer, muitas vezes dentro do contexto, né, ser respeitado, ser respeitada dentro desse lugar. Então eu acho que isso são pontos de desejos comuns. Mas a questão de maternar, não maternar, né, de se eu quero um relacionamento, se eu quero estar casada, se eu quero estar solteira, eu acho que isso vai muito da individualidade de cada um, sabe? Vai muito dentro do contexto da construção daquela mulher. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que todas elas querem: ser feliz. Gente, não tem ser humano na Terra que não queira ser feliz. Então eu acho que isso é um movimento universal, né? Claro que dentro desse contexto as pessoas se perdem, né? Mas entender o caminho de volta para a felicidade, essa felicidade é única, é sua, é exclusiva, porque ela fala sobre aquilo que faz sentido para você e não sobre o outro, é algo que traz movimento, conexão e alegria dentro disso. Então, eu queria deixar uma mensagem importante, né, também. E queria agradecer, claro, as meninas, né, pela participação do pod, né, da honra de tê-las comigo nesse lugar. Mulheres incríveis, falando sobre relacionamento, né, expondo também a vulnerabilidade, porque é sobre isso, né, trazer a verdade, né. Então, todas essas conexões dentro desse lugar.
E o que eu queria dizer para vocês, né, que estão com dificuldade no campo do relacionamento, é algo que eu sempre falo e eu acho muito importante, é que você consiga ser sinceramente honesto ou honesta com aquilo que você quer viver, com o tipo de relacionamento que você quer. Porque o primeiro movimento para te conectar com amor é a honestidade. Se você não é honesto e fiel com aquilo que você sente, como você vai se conectar e trazer o amor que você quer se você ainda não está sentindo, vivenciando ou olhando para isso? Né? Esse é o primeiro movimento. Eu preciso saber daquilo que eu quero. Eu preciso ter clareza sobre isso. E, acima de tudo, esteja bem com você. Porque relacionamentos são duas pessoas inteiras. Não é ninguém preenchendo falta, ou buraco, ou pedaço de cada um. Porque isso gera dependência emocional, culpa e sofrimento. São duas pessoas inteiras, incríveis, que resolveram andar na mesma direção. Esse é o amor que cura, esse é o amor que conecta. E essa é a relação que te leva pra frente na vida. Gratidão. Thomas Brasil, é sobre isso, meus amores. Então vamos celebrar aqui. Cadê o nosso som? Cadê o nosso som?